Boa noite a todos os presentes. Neste momento, vamos dar início à abertura da audiência pública para discussão na elaboração das leis das diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025 da Prefeitura do município de Nova Mamoré, em atendimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informamos que essa audiência está sendo realizada de forma híbrida, com o público aqui presente e transmitida ao vivo pela página oficial da Prefeitura de Nova Mamoré. Informamos também que está sendo gravado e, posteriormente, disponibilizado no site www.novamamoré.ro.gov.br. A audiência pública da LDO para o exercício de 2025 é um mecanismo governamental que permite aos cidadãos influenciar, participar, opinar, decidir sobre os orçamentos públicos e, em especial, sobre novos investimentos para o município de Nova Mamoré. Esta lei, a LDO, estabelece as metas e prioridades para a administração pública para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração e execução do orçamento, com a base na lei aprovada pelo Legislativo. O Executivo elabora as propostas orçamentárias para o ano que vem. Portanto, esta é uma oportunidade de contribuir para o orçamento seja elaborado de forma participativa e transparente por toda a comunidade. Para o exercício de 2025, a previsão é de uma receita total de R$ 153.878,307 307,17. A abertura, vamos agradecer a presença de todos, agradecer ao público que está nos acompanhando pelas redes sociais e agradecer ao prefeito Marcelo Brasileiro pela oportunidade de todos trabalharem, de toda a equipe, agradecer a equipe do planejamento que trabalhou na elaboração dos slides e das propostas da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2025, que será transmitida em seguinte. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes e a vocês que estão aí nos acompanhando através das redes sociais. É com muita satisfação que me encontro aqui hoje para apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025. Antes de iniciar a apresentação, eu quero expressar a minha gratidão ao prefeito Marcelo e à chefe de gabinete Floresmar. Muito obrigado por terem confiado a mim o cargo de coordenadora de planejamento. É uma honra. Quero dizer que estou grata de fazer parte do desenvolvimento e o planejamento para um futuro melhor para o nosso município. Vamos dar início à apresentação. Prefeito Marcelo Rodrigues Uchoa, vice Sérgio Bermonde, equipe técnica, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Floresmar Barroso Rodrigues, secretária municipal de Administração e Planejamento interina. A Floresmar ela está em todos os lugares, né? Chefe de gabinete, secretária. Gabriela Carneiro Moser, que sou eu, coordenadora municipal de planejamento. Josiele de Almeida, nossa fiscal de rendas, que está desenvolvendo as atividades no planejamento, meu braço direito. Maria Rosemeire Menezes Rodrigues, diretora da divisão de orçamento. Colaboradores. Aqui eu não poderia deixar de mencionar as pessoas que colaboraram do início ao fim desse projeto. Maria Luzineide de Oliveira, nossa ex-secretária de Administração e Planejamento. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado por ter me ajudado. João Pedro da Silva Antelo, ex-coordenador municipal de planejamento, também deu algumas dicas para que fosse um sucesso esse projeto de lei. Erivaldo Barbosa de Oliveira, nosso coordenador contábil da Prefeitura, branco.
Obrigado por toda a ajuda. José de Oliveira, contador da Pública Sistemas, Zezinho, foi ele quem nos ajudou com os anexos. Gleidson Silva, diretor-geral de informação, e Daniel Bento, diretor de arte. Obrigado pela organização do evento. O que é planejamento? Na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o planejamento consiste no processo de estabelecimento das diretrizes, metas e prioridades para a gestão financeira do próximo exercício, orientando a alocação de recursos e a execução das políticas públicas de forma alinhada com as necessidades e objetivos da administração municipal. A partir da Constituição de 88, a elaboração do orçamento no Brasil passou a obedecer 3 momentos. O planejamento de médio prazo, que foi reservado ao Plano Plurianual, PPA, uma etapa intermediária, definidora de regras, limites e prioridades a cargo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. E, finalmente, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, com a função de prever o volume e definir como serão distribuídos os recursos que os municípios arrecadam junto à sociedade a cada ano. E o que significa cada um destes? PPA, Plano Plurianual de Investimento, é a lei que prevê a arrecadação e os gastos em programas e ações para um período de 4 anos, ou seja, inicia-se no 2º ano do mandato eletivo e término no 1º ano do mandato subsequente. LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece as metas para o exercício financeiro, orienta a elaboração do orçamento e faz alterações na legislação tributária. A LOA, Lei Orçamentária Anual, ela estima as receitas e fixa as despesas para um ano, de acordo com as prioridades contidas no PPA e LDO, detalhando em cada ação e programa. O que compõe a LDO? Conforme a Constituição de 88, metas e prioridades da administração, orientações para a elaboração da lei orçamentária, alteração da legislação tributária, concessão e vantagens, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoal e alteração de carreiras. Relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme a Lei Complementar 101 de 2000, é o equilíbrio entre receita e despesa, critério e formas de limitação de empenho, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. O que vem anexo ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Riscos fiscais, contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências, metas fiscais, composto pelos demonstrativos, metas anuais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação de recursos em alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, estimativa da compensação da renúncia da receita e margem das despesas obrigatórias de caráter continuado. Estimativa das receitas. A estimativa da receita para o exercício de 2025 foi elaborada com base nas arrecadações dos exercícios de 2021, 22 e 23. Também foram consideradas na estimativa dados e projeções dos índices econômicos do Brasil, estado e potencial do município para arrecadar receitas de sua competência. Aqui nessa planilha, a gente mostra para vocês as receitas realizadas nos exercícios de 2021, 22 e 23 e o que está estimado para o exercício de 2024 e o que projetamos para o exercício de 2025. Como que é realizada a projeção para o próximo ano? 2021, a receita total de arrecadação foi de R$ 101.451.231. 2022, R$ 142.303.549.
2023, R$ 176.130.243. E o estimado para o exercício de 2024 foi de R$ 130.775.174. Então, em cima desses valores, pessoal, a gente fez a média. Como que é feita a média? Somou-se 2021, 2022, 2023 e 2024, dividimos por 4 e encontramos a média. A média foi de R$ 137.444.889, e em cima dessa média nós fizemos a projeção para 2025. Para 2025, projetamos o valor de R$ 153.878.307. Aqui nesse outro slide, eu vou apresentar para vocês como que nós chegamos a esse valor para 2025. Qual foi a memória de cálculo utilizada? Mas primeiro eu quero mostrar aqui para vocês o que significa a receita corrente líquida. Que é esse valor que está aí na última linha da planilha. A receita corrente líquida para 2025, ela ficou no valor de R$ 151.898.307. Para 2026, foi projetado o valor de R$ 157.214.747. Para 2027, R$ 185.016.687. O que é receita corrente líquida? É o somatório das receitas tributárias, de contribuição patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e outras receitas correntes. Com as transferências correntes, dessas são excluídas as transferências intragovernamentais. O que são transferências intragovernamentais? São aqueles que são convênios. Então, o convênio não está entrando aqui nessa memória de cálculo. E o valor da receita corrente líquida foi projetado com base nos valores de média ponderada das receitas arrecadadas entre os exercícios de 2021 e 2022 e projeção para os exercícios de 2025 a 2027, com base na atualização do IPCA, acrescido do Índice de Crescimento Econômico para o Estado de Rondônia. Então, para 2025, a inflação média, o IPCA, está em 3,6%, o PIB em 2,0%, a média de crescimento das nossas receitas próprias, que foi feita uma média nos exercícios de 2021, 22 e 23, tivemos um crescimento, tivemos um crescimento de 17,77%. Então, a nossa receita vem aumentando muito. Então, em cima desse crescimento, mais a inflação, mais o PIB, a gente chegou-se ao valor de R$ 151.898.307. A mesma projeção para o exercício de 2026, com a receita corrente líquida de R$ 157.214.747. E 2027, R$ 185.016.687. Voltando aqui, é importante mencionar, pessoal, que a receita total, ela foi prevista para 2025 no valor de R$ 153.878.307, porque aqui está inclusa a receita de capital, que é R$ 1.980.000, que essa receita de capital é o FITA, que é a manutenção das estradas vicinais. Então, nesses 153 milhões, a gente incluiu a receita de capital. E falando de receita corrente líquida, ele é descartado. Por isso que aqui está projetado só R$ 151.898.307. Eu até coloquei aqui uma observação. Estamos falando somente de receita corrente. Dentro do orçamento, a receita de capital
tem valores mínimos, porque neste momento não temos fonte de recursos aprovados para o ano seguinte, pois somente quando chegam as transferências de convênio é que vai para a LOA, e já vem específico para alguma obra ou aquisição de algum equipamento. Aqui eu trouxe um dado para vocês. A fonte é o Siconf, todos têm acesso, tá, pessoal? E tem os balancetes também na prefeitura. Aqui eu mostro para vocês o crescimento da receita do nosso município. É gritante. Lembrando que a administração atual iniciou-se em 2021. Aqui é o nosso imposto carro-chefe, que é o IPTU. Em 2020, a arrecadação estava em R$ 814.556. Em 2021, R$ 1.131.250. Em 2022, a arrecadação diminuiu um pouco, foi para R$ 1.076.224. E em 2023, fechou em R$ 1.442.633. Então, se a gente fizer uma média de 2020 até 2023, nós tivemos um crescimento de 77% do imposto IPTU. Aqui eu mostro para vocês o ISS, que é um imposto sobre serviços. Ele se aplica a empresas ou profissionais autônomos que realizam a prestação de serviços. Em 2020, a arrecadação ficou em R$ 1.421.706. Em 2021, ficou no quase o mesmo valor, R$ 1.474.913. E em 2022, ele aumentou para R$ 2.844.246. E em 2023, fechou em R$ 3.837.825. De 2020 até 2023, nós tivemos um crescimento de ISS de 169%. ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é um imposto municipal devido em toda compra e venda de imóvel. Em 2020, a arrecadação ficou em R$ 267.537. Em 2021, R$ 371.662. Em 2022, R$ 676.303. Em 2023, fechou em R$ 741.106. Se a gente falar de 2020 até 2023, tivemos um aumento de 178%. O imposto de renda. Em 2020, a arrecadação estava em R$ 1.061.000. Em 2021, R$ 1.635.000. Em 2022, R$ 2.222.000. E em 2023, R$ 2.870.000. De 2020 até 2023, tivemos um aumento de 170%. FPM. O que é FPM? É o Fundo de Participação dos Municípios, é a maneira como a União, Governo Federal do Brasil, repassa verbas para os municípios brasileiros, imposto de renda e imposto de produtos industrializados, cujo potencial, dentre outros fatores, é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes estimado anualmente pelo IBGE. Por isso que é importante a gente atender o pessoal do IBGE, porque através do número de habitantes é que a gente recebe o FPM. O FPM em 2020, recebemos 17.378.000. Em 2021, 23.291.000. Em 2022, 29.336.000. Em 2023, 30.213.000. De 2020 até 2023, tivemos um aumento de 173%.
ICMS é o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O ICMS é o tributo cobrado na comercialização de mercadorias e prestação de serviços, cujos recursos arrecadados são utilizados pelo governo para realizar obras. Em 2020, a arrecadação foi de 16.151.000, 2021, 25.891.000, em 2022, 31.700.000, em 2023, 37.238.000. De 2020 até 2023, tivemos um aumento de 130%. Vamos falar aqui sobre a receita corrente líquida. Lá atrás eu já falei para vocês, mas eu vou frisar novamente. Receita corrente líquida municipal é o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e outras receitas correntes. Com as receitas correntes, dessas são excluídas as receitas de convênio. Em 2020, a prefeitura arrecadou 67.767.000. Em 2021, 80.031.000. Em 2022, 103.321.000. E em 2023, 122.631.000. Falando de receita corrente líquida, nós tivemos um aumento de 80,96%. Aqui eu trouxe um dado importante, pessoal. A fonte é o Siconf, então são dados oficiais. O município de Nova Mamoré ficou em segundo lugar no ranking de índice de investimento sobre a receita líquida. O que é ranking? O ranking de investimento sobre a receita corrente líquida compara os gastos com os investimentos. Por exemplo, em infraestrutura, educação, saúde, entre outros, em relação à receita corrente líquida. Este tipo de ranking pode ser útil para identificar quais municípios estão priorizando investimentos em relação à sua capacidade financeira, promovendo o desenvolvimento local e a qualidade de vida da população. O município de Nova Mamoré alcançou um marco significativo, ocupando a segunda colocação no ranking de investimento sobre a receita corrente, com 21,93%. Este feito coloca a cidade à frente dos demais municípios do estado de Rondônia. Esta posição demonstra o quanto o município de Nova Mamoré está priorizando investimentos em áreas estratégicas e essenciais para o desenvolvimento local. Essa prática demonstra o compromisso da gestão pública com o planejamento financeiro e responsável e promoção do bem-estar da população. Então, pessoal, resumindo, esse ranking demonstra que o que estamos recebendo, arrecadando, nós estamos investindo. Para fechar a projeção da receita, aqui eu fiz de uma forma resumida, para a gente entender como que ficou. Impostos, taxas e contribuições de melhoria para 2025, uma projeção de R$ 11.819.186. Contribuições, R$ 5.509.182. Receita patrimonial, R$ 7.967.866. Transferências correntes, R$ 120.256.518. Outras receitas correntes, R$ 15.943.000. Transferências de capital, são aqueles convênios, R$ 1.980.000. Esse valor refere-se ao FITA. Contribuições intra, R$ 6.329.610. Aqui fecha a projeção da receita. Agora nós vamos para as despesas previstas.
As ações das despesas foram levantadas a partir das despesas realizadas nos exercícios de 2021, 22 e 23. Também foram consideradas na previsão das despesas os incrementos de ações de investimentos programados para 2025. Previsão de despesa ficou assim: Câmara Municipal, R$ 6.612.338. Secretaria Municipal de Educação, R$ 54.056.394. Chefia de Gabinete, R$ 1.791.825. Secretaria de Governo do Prefeito, 320 mil. Secretaria Municipal de Fazenda, 4.500.000. Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura, 340 mil. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 280 mil. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 230 mil. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 19.829.967 reais. Secretaria de Estradas e Logística, R$ 8.279.027 reais. Secretaria de Obras e Serviço Público, R$ 7.119.994 reais. Instituto de Previdência de Nova Mamoré, IPRENOM, R$ 16.249.097 reais. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 28.949.305 reais. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, R$ 5.320.355 reais. Prioridades da administração municipal para o exercício de 2025. Despesas de caráter continuado, pagamento de salários e benefícios dos servidores, manutenção das atividades da administração, saúde, educação e assistência social, precatórios e reserva de contingência. Aqui eu vou apresentar para vocês programas e as ações. Não foram distribuídos valores para essas ações porque a gente vai só fazer essa distribuição lá na LOA, porque esses valores podem ser alterados. Para atuação legislativa, programa Atuação Legislativa, foram as seguintes ações: aquisição de bens móveis, construção, ampliação e reforma de prédio da Câmara, manutenção das atividades do Legislativo. Programa Apoio Administrativo da Educação, aquisição de bens móveis, construção, ampliação e reforma de prédios da educação, manutenção das atividades da educação, Conselho de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, atividades do PEMAF e atividades do PAIC. É uma nova ação que estamos criando agora, que é um programa de alfabetização na idade certa. Programa Educar é Preciso. Esses programas aqui da educação, até então, são todos de recurso próprio. Educar é Preciso, educação 25%. Aquisição de imóveis, construção, ampliação e reforma, contrapartida de convênios, manutenção das atividades do ensino fundamental e ensino infantil. E o programa Apoio UAB, com as ações aquisição de bens móveis e manutenção das atividades. Aqui nós entramos no programa do Fundeb. Educar é Preciso. Aquisição de bens móveis, construção e ampliação. Lembrando que o Fundeb ele é separado em Fundeb 70% e o Fundeb 30%. E tem também Fundeb 30% investimento, é bem complexo. As ações foram distribuídas para aquisição de imóveis, construção, ampliação e reforma, manutenção das atividades do Conselho do Fundeb, aquisição de imóveis infantil, manutenção das atividades da educação infantil, Fundeb 70%, infantil, Fundeb 30%, a ação do programa EJA, manutenção das atividades do ensino, Fundeb EJA, dos 70%, e manutenção das atividades da educação especial, e aquisição de bens móveis, educação especial. E os
Programa Apoio à Educação. Aqui entra o programa Salário Educação. Construção, ampliação e reforma de escola, aquisição de bens móveis e manutenção das atividades. São referentes ao programa do Salário Educação, repasse do governo federal. Merenda escolar, manutenção das atividades do PENAI, PENAE, PENAEC, PENAEP, PEMAEC, PENAEJA e PEMAEF. São todos programas da merenda escolar. Transporte escolar, manutenção das atividades do PENAT, programa é o repasse do governo federal, convênio estadual de transporte escolar, que é o repasse do estado, programa Dinheiro Direto na Escola, manutenção das atividades PDDE, devolução de saldos e transferências do FNDE Nova Turmas da Educação. Aqui são os programas da saúde. Tudo também, esse aqui é recurso próprio. Apoio administrativo SEMUSA. Ação, construção, ampliação e reforma, aquisição de bens, manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde, manutenção da Casa de Cidadania e o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Programa Apoio SEMUSA, Atenção Básica e Assistência Média de Alta Complexidade. Ações, manutenção das atividades do PACS, atividades da farmácia básica, atividade da farmácia básica estadual, educação e formação do SUS, incentivo diverso, piso de atenção básica, atenção à saúde da população, procedimento do MAC, manutenção das atividades da vigilância sanitária e incentivo vigilância em saúde, manutenção das atividades do CAPS, aquisição de bens móveis, CAPS, manutenção das atividades do cofinanciamento e incentivo para pagamento dos agentes de combate a endemias. Previdência Social dos Servidores Públicos. Esse é o programa lá do IPRENOM. Ação, aquisição de bens móveis, construção, ampliação e reforma, manutenção das atividades do IPRENOM e manutenção das atividades previdenciárias social dos segurados. Programa Apoio Administrativo da Chefia de Gabinete. Aquisição de bens móveis, manutenção das atividades, atividades alusivas ao município, apoio financeiro às entidades e associações e manutenção das atividades do Auxílio Transporte, IFRO. Apoio Administrativo, SEGOP. Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo do Prefeito, manutenção das atividades do Governo do Distrito de Nova Dimensão, manutenção das atividades do Governo do Distrito de Jacinópolis e do Governo do Distrito de Palmeiras. Apoio Administrativo SENFAZ. Contrapartida de convênios, aquisição de bens móveis e manutenção de atividades. Programa Contribuição PASEP. Ação, manutenção das atividades do PASEP. Programa Amortização de Dívida Contratada. Ação, manutenção das atividades, parcelamento de dívida contratada. Programa Apoio Administrativo SENDRU, Secretaria do Municipal Rural. Aquisição de bens móveis, manutenção das atividades do Conselho de Agricultura e manutenção das atividades do produtor rural. Apoio Administrativo SEMA, Meio Ambiente. Aquisição de bens móveis, manutenção das atividades da SEMA e manutenção das atividades dos projetos ambientais e manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Programas da SEMASC. Aquisição de bens móveis, construção, ampliação e reforma de prédio, manutenção das atividades da SEMASC, manutenção das atividades do Conselho Tutelar, CMDCA, manutenção das atividades do Serviço de Proteção Especializada e Acompanhamento e Acolhimento de Crianças e Adolescentes, manutenção das atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e transferência financeira Jovem Aprendiz. Essa ação está sendo criada agora, Jovem Aprendiz, que vai ser um incentivo muito bom para os nossos jovens.
Transferência financeira, programa Mais Cidadania. Transferência financeira mais cidadania, já é a ação, é o mesmo nome do programa. Programa Apoio Administrativo, programa da SEMASC. Esses programas aqui a gente recebe do governo federal. Aquisição de bens móveis, programa Mamãe Cheguei, manutenção das atividades do BPC, bloco de proteção básica, gestão dos SUAS, serviços especializados de média complexidade, serviços eventuais do Estado, piso fixo PSB, programa Mamãe Cheguei, programa Primeira Infância Feliz, manutenção das atividades de gestão do PBF, programa Bolsa Família, manutenção das atividades piso fixo PSE e ação do programa Crescendo Bem. Apoio administrativo à SEMAP, aquisição de bens móveis, manutenção das atividades da SEMAP, manutenção das atividades da Coordenadoria de Transporte e Trânsito e reserva de contingência. Programa Infraestrutura e Logística, contrapartida de convênios, aquisição de bens imóveis, manutenção das atividades da CEMOSP, construção, ampliação e reforma de prédios, abertura, conservação e manutenção de vias públicas, manutenção das atividades de iluminação pública, manutenção das atividades de coleta de lixo, parceria público-privada, serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, aquisição de bens móveis. Ainda no programa de infraestrutura e logística, aquisição de bens móveis, CEMEL, manutenção das atividades da CEMEL, abertura, conservação e manutenção de estradas vicinais, abertura, conservação e manutenção estradas FITA. Apoio administrativo CEMETEC, manutenção das atividades do esporte e lazer, manutenção das atividades da cultura, evento e turismo e aquisição de bens móveis. Colabore com o planejamento do nosso município, estabelecendo metas e prioridades para o ano de 2025. Eu agradeço a todos aqui pela participação, a você aí de casa. E qualquer dúvida ou sugestão, pode estar mandando um e-mail para legislação@novamamoré.ro.gov.br. Legislação sem acento.